E agora ficou só eu. Mas se Deus quiser eu vou enfrentar, eu vou escapar. E o Alcide acabou. Gritei, gritei. A embarcação passou assim distante. Eu tirei a bandinha de aboia. A bandinha de aboia que vinha debaixo da minha barriga, que eu vinha com a bandinha de aboia. É. A boinha quebrou, eu dei uma bandinha para ele e fiquei com a outra. Aí eu botava aqui na barriga, essa boia parece que tinha uma cola. Ela pregava. A onda vinha 12 horas, arrebentava por cima de mim. Eu digo, pronto, a boinha foi embora. Eu passava aqui a mão na barriga, A boinha a tava boia lá. estava segura, desse jeito. Aí eu fiquei e o barco foi embora. Só que o nosso barco lá não afundou. A gente pensou que ele ia afundar, porque Ih, só tá. Essa embarcação que passou por mim encontrou o barco virado. Se aí, nós tivéssemos ficado do lado do barco, a gente ia ser encontrado mais ligeiro, mais rápido. Mas só que a gente pensou uma coisa e deu outra. é a hora do, né, de um sufoco. Isso é um sufoco, né? Pois é. Você tem que achar alguma coisa para Aí a fazer. embarcação ia quando encontrou aquela mancha de óleo, encontrou pedaço de isopor, aquele salva-vida, que nós tinha salva-vida, só que ninguém pegou, porque ninguém estava esperando, e era noite, né? Uhum. Salva-vida vinha tudo dentro dos armários. E a embarcação foi e ligou para outra embarcação que era de Fortaleza, essas duas embarcações, e a outra tinha rádio, aí ele ligou de lá falando para outra que tinha encontrado um barco virado de Paracuru. O nome do barco era o Alto Alegre. E aí ficou o outro, o meu primo, que era o seu Chico Adelino, foi para bordo, que era o capataz na época da capitania. Aí ficou comunicando com a lancha lá e ele aqui, na outra, se falando. Tinha que montar da embarcação sem nenhum dos sobreviventes. Aí foi quando o Paracuru fechou, era um domingo, e muita gente na praia apavorada, procurando, parou o comércio, parou tudo. E essas horas eu perdido. Aí passei o dia, quando deu 5 horas já chegando para a noite, aí vinha uma pequena embarcação viajando do alto mar para a terra. Aí eu, rapaz, será minha mente ou é uma embarcação? E isso, meu amigo, eu já tinha perdido como falecido, tinha morrido, como eu falei. Aí a embarcação não passou no meu giro, passou, ficou depois, aí eu gritei, gritei, ela me viu, o rapazinho lá me viu, o senhor do paquete, e eu dando com a mão, ele parou lá, aí começou a remar. Ele não chegava para perto de mim, mas eu ia descendo, eu ia me aproximando dele. Ele manteve a pequena embarcação num cantinho lá. E eu fui chegando, fui chegando, fui chegando. Quando eu cheguei perto, assim que nem o carro, aí eu vi aquela pessoa na frente, muito triste assim, parado. Aí achei parecido com o meu colega, com o Alcide, que eu achava que tinha Alcides. morrido. Eu digo, rapaz, esse é o Alcide. Aí quando cheguei perto da embarcação, era o Alcide. O Alcide já tinha sido O Botinho tinha encontrado resgatado. ele no alto mar. Ele só em cima da bandinha de isopor. Rapaz, que E história. Alcide, isso é você, meu amigo. Sou eu, meu amigo, sou eu. Rapaz, foi aquele Pense momento. numa alegria. Que alegria. Aí o dono da embarcação, que era o seu Você ser Roldão. resgatado e seu amigo lá Pois é, também. também. Aí eu digo, rapaz, e agora? Aí ele disse assim, o Botinho não vai poder com os três. O dono da embarcação. Ele era um senhor bem alto. Mas eu vou fazer assim, você vai governando o Botinho que eu vou passar para a água. Ele passou para a água, eu subi no Botinho, aí o Botinho vai afundando.
porque eu pesava mais do que ele, o cidadão que tinha passado para a água. Eu digo, não, mas vamos fazer o seguinte, você vai para o seu botinho, que eu vou mesmo arrastado. Tá certo. Aí ele subiu pro botinho, aí saiu governando e eu vim puxado pelo botinho. Mas aí eu já vinha perto, já vinha vendo aquela onda arrebentando na praia, a onda da praia mesmo, arrebentando na praia. Cheguei em Lagoinha. Aí muita gente tinha visto ele entrar, só ele, né? Para ir despescar a rede dele, aí viu ele chegar com 3, aí notou que ele Que tinha algo tinha diferente. consigo, né? Aí era tanta gente correndo lá na praia de Lagoinha, aquele negócio. Nesse tempo Lagoinha não tinha um ponto comercial, só uma barraca de um cidadão que recebia peixe, comprava peixe, uma barraquinha de palha, na praia. E era gente chegando, e uns com água de coco para nós e tal. Aí um disse assim, o prefeito de Paracuru está aqui. Que nesse tempo Lagoinha e Paraipaba ainda era daqui. Ainda era Paracuru. E aí, tá, e era o seu Hermano, era amigo da gente, a tripulação todinha votava nele, é tudo conhecido, tudo pessoa. Aí veio um carro, aí nós fomos para a praça, ali na Lagoinha, naquela igrejinha, ele estava numa reunião lá. Aí foi a notícia para ele parou a reunião, tudo, o seu Hermano lá. Quando chegou o braço, João, o que foi que houve, João? Aí eu falei para ele, seu Hermano, a embarcação virou, nem ele sabia ainda. A embarcação virou, morreu todo mundo, só escapou eu e o Alcir. Esse homem agarrou-se comigo, parecia uma criança, chorando que era coisa. Um negócio desse é do... Aí perguntando a tripulação, cadê o Zé Laú? O Zé Laú era o mecânico da prefeitura. Tiraram ele da prefeitura para ir para esse barco, fazer essa viagem. Essa viagem, porque ninguém conhecia o motor. A máquina do barco era uma máquina, um Scania novo, foi mandado buscar em São Paulo esse motor. Foi logo quando saiu o Scania, era um motor muito conhecido, aquele negócio todo, para botar nessa embarcação. Aí trouxeram o Zé Laú para ser o mecânico da embarcação, porque o Zé Laú conhecia. Aí tinha o Pebinha, que era o João Jacinto de Souza, que era meu cozinheiro. Aí tinha o Chico, meu irmão. Nunca tinha procurado trabalhar nessas embarcações assim, porque ele tinha a embarcação dele, tinha uma jangada, tinha armadilha de todo tipo. Vamos dizer, eu não tinha essas precisões, mas ele me pediu um canto. Era meu irmão e meu compadre. Compadre, eu quero que você arrume um canto para mim, para eu dar só uma viagem, mas eu quero ir, só uma viagem. A mulher dele, professora, ensinando, eu digo assim porque não tinha essa precisão dele. Isso, ele foi... E ele foi assim, parece que para um conhecimento, para um... E tudo, o Inácio era um rapaz lá do Itarema também, meu compadre, casado com uma menina daqui, muito conhecido. E era assim, tudo conhecido, tudo. Aí o Hermano parou tudo, aí vinha-me embora. Quando chegamos aqui, estava aquela coisa, da praça, tudo. Aí foi assim. Aí o barco foi rebocado depois de 3 dias. O barco chegou, não, 6 dias. O barco chegou na praia do Mundaú. Os outros 3 barcos rebocando ele. Mas virado, ele vinha bem devagarinho, né? Só com o bico da proa de fora. Aí chegou na praia do Mundaú, desviraram. Aí botaram ele para cima. Aí reformaram. Mas não prestou mais. Não tinha como. Aí o meu patrão, que era o seu Almir, resolveu vender. Aí vendeu para o Luci, um amigo meu de pesca, para a praia do Camusim.
E hoje eu não sei onde esse barco está. Se ainda existe, se está em movimento, eu não sei. Eu sei que a história do Alto Alegre foi assim. Eu acho aqui uma coisa impressionante, seu João. É o tempo que o senhor resistiu nadando. Nadando, e a minha mente era eu passar. Esse que eu passar 2 dias, 3 dias, 4 noites, 3 noites, o meu negócio era vencer. Como, A graças a Deus, sua eu venci. resistência nesse seu Graças depoimento é a Deus. impressionante. Agora eu tenho uma coisa, o Alto Alegre eu não faço parte da história dele, mas ele faz parte da minha história. Eu não me lembro exatamente. Qual foi o ano que isso aconteceu, mais ou menos? 70 e alguma coisa. 72. Foi, 72. 1972. Olha, eu, com alguns amigos, eu confesso, eu não me lembro exatamente. Nós fizemos uma aventura para esse negócio de andar. Viemos a pé até Paracuru, armando barraca e essas coisas, dormindo nas barracas. Nós éramos 4. E, e, e nós fomos dormir no Pecém, né? Foi a última parada que nós demos antes de chegar em Paracuru. Eu não sei se depois nós fomos a algum lugar, adiantamos. Mas nós ficamos sem barraca lá no Pecém, porque nós marmamos muito na beira da praia e enchemos a cara de cerveja, ficamos bêbados. E a maré veio e esculhambou tudo e a gente ficou sem. Eu me lembro muito bem, eu até havia comentado, que nós dormimos no Alto Alegre. Mas eu também não estou duvidando da conversa do senhor, não. Mas foi assim. O senhor deve ter dormido, ele não tinha lançado ele para a água. Ele ficou no estadeiro, como a gente chama. Pois é, pode ser Aí alguma. o senhor veio, dormiu dentro A gente ficou dele, mas sem ele ainda não tinha sido se lançado lançado na água. É. Eu me lembro demais. Eu Tenho não sei. certeza que Aí foi depois assim. a gente ficou sabendo que o Alto Alegre tinha afundado. Pronto. Alguma coisa desse tipo. Foi por isso Né? aí. É que é aquela história que o mundo dá muitas voltas, Dá né? muitas voltas. Quando eu vi a sua reportagem no outro documentário, eu me lembrei dessa coisa. Inclusive, um dos nossos amigos, nós éramos 4, né? Ele já faleceu. Mas é Não, era impressionante a muito. gente E naquele conhecer. tempo era um lazer muito bom, vamos dizer assim. Tinha aquelas barracas, a gente comprava e saía nas praias acampando. Acampando Eu nas fazer praias. aquilo, sabe com quem? O Eduardo Viana, muito meu amigo, casou e me chamou para fazer um passeio desse aí.